E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aumento de preços da editora Panini Comics. Já virou moda, né? Todo início de ano tem um reajuste aí na casa dos 40% para mais nos produtos da editora Panini Comics. Panini, me ajude para eu poder ajudar você, né? Fica complicado eu fazer qualquer defesa em relação a esses reajustes muito acima da inflação. A inflação, por exemplo, do ano de 2017 ficou na casa aí dos 7,25%. Ok, os quadrinhos são um produto específico com relação a papel, impressão e tudo mais. Mas mesmo assim, a inflação foi na casa dos 40%, porque as outras editoras não estão fazendo reajuste nesse patamar. Então tem algo estranho, assim como foi o reajuste de janeiro de 2017. Então as coisas realmente não estão fazendo sentido. Bom, e tudo começou quando o site da Panini anunciou a revista Thor, A Morte do Thor, e a Amazon lançou também em pré-venda Thor, A Morte do Thor. Acontece que os produtos estavam com preços divergentes. Enquanto no site da editora Panini estava o preço de R$ 21,90, na Amazon estava por R$ 39,90. Quando eu gravei aquele quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda aqui no canal, eu comento sobre o preço aí que está divergente da editora Panini Comics com relação ao site da Amazon, visto que trata-se de um material em capa cartão, 140 páginas, né, papel LWC, um produto aí encadernadinho convencional, vamos dizer assim. E eu confiei mais, esperava, pelo menos tinha essa esperança de que estava errado no site da Amazon e estava correto no site da Panini. Só que a editora Panini tirou o produto ali, a página pelo menos que tem a venda do produto do Thor, né? Tirou do ar e depois começou a pipocar fotos do encadernado do Thor com uma etiqueta com o preço de R$ 39,90. Ferrou, né? Ferrou. Bom, galera, acontece que a editora Panini Comics acabou se pronunciando, enfim, oficialmente, falando que realmente vai ocorrer um reajuste e que o preço correto é de R$ 39,90. E na sequência veio fotos do encadernado Nomes do selo Vértigo da DC com um preço de R$ 44,90. Uma publicação também aí com um padrãozinho de 140, 160 páginas, que custaria normalmente R$ 24,90, mas está por R$ 44,90. Meus amigos, eu digo para vocês, não precisa fazer nenhum boicote. Você não precisa se movimentar, juntar uma galera, porque automaticamente a galera não vai comprar. Quando teve aquele reajuste lá em janeiro de 2017, nós vimos lá a edição de escalpo, né? Material em capa dura, material luxuoso, que é um material, queira ou não, voltado para as livrarias e um público mais de nicho. Então era algo um tanto pontual ainda, que também teve outras publicações com o preço mais inflacionado, um preço mais elevado. Mas são materiais de luxo, onde, pelo menos, acredito eu, o público é um pouco diferente. Aliás, falta uma pesquisa de mercado maior aí para saber qual é o público consumidor de quadrinhos pelos mais diversos aspectos. Mas isso fica para outro vídeo. Acontece que agora nós estamos falando de um material convencional, um material capa cartão, que sai nas bancas, não só em comic shops e também em mega stores. Aliás, começou a ser vendido capa cartão na Amazon não faz muito tempo não, era voltado realmente para as publicações mais luxuosas, em capa dura, Panini Books, né? Então, quando você se depara com esse aumento, que é num patamar elevadíssimo, na casa aí de mais de 40%, alguma coisa está errada. Eu acredito que parte da justificativa desse aumento se deve ao calote que a livraria Saraiva deu na editora Panini Comics, que está ali entre os maiores credores da livraria Saraiva. Acho que são 9 ou 10 milhões de reais. Só que esse prejuízo está sendo passado para os leitores, para os colecionadores, consumidores, enfim. E isso não é nem um pouco agradável. Bom, galera, a questão é o seguinte, nós temos diversas publicações que saem em capa cartonada, compilando mensais que não saem mais daqueles títulos mix. Então são publicações que nós podemos comparar, pelo menos em parte, com as próprias publicações mensais que custam R$ 7,50, R$ 9,50, enfim. Então esses são produtos voltados para o público mais comum, não é aquele nicho mais
consumidor de produtos luxuosos ou qualquer coisa do tipo. Então, nós temos publicações como Arqueiro Verde, Asa Noturna, Ciborgue, Exterminador, aí Justiceiro, Demolidor, Arma X, entre outras publicações como Cable, Jean Grey, que estão saindo nesse formato que tem um preço aí de R$ 21,90, R$ 23,90, R$ 24,90, R$ 19,90. E quando você tem essa elevação de preço para mais de R$ 40, pá, será que a galera vai ter dinheiro para desembolsar? Nós não estamos falando, aqui repito, de materiais luxuosos que talvez tenham um nicho mais específico, mas aquelas publicações que saem em banca. Isso aí, galera, eu acho que vai comprometer demais essas publicações e eu duvido que elas vão se manter. Você acha que alguém vai pagar 40 e tantos reais no encadernado do Asa Noturna, do Arqueiro Verde, do Justiceiro, do Demolidor, materialzinho capa cartão, que é aquele gibizão para você devorar e acabou? Não tá fazendo sentido isso daí. E eu fico triste porque eu gostaria que os quadrinhos aqui no Brasil, eles sofressem um upgrade de vendas, que a situação estivesse melhorando, só que você percebe que a editora Panini está caminhando exatamente para aquela linha premium que a editora Abril lançou e que foi um fracasso total, a derrocada da editora Abril nas publicações de quadrinhos aqui no Brasil. Então eu realmente fico espantado com esse aumento, não faz sentido, tanto pela inflação e mesmo nós pegarmos especificamente os produtos de livrarias, livros, enfim, eu acredito que não tenha alcançado esse patamar de elevação. Basta mais uma vez aqui comparar com outras editoras que inclusive publicam materiais com uma tiragem menor, ou seja, tem um custo maior de produção e com direitos autorais maior do que a Panini Comics. E não tem esse reajuste absurdo que está rolando agora. Eu realmente duvido que a galera vai comprar esses encadernados capa cartão a esse preço. Se realmente se espalhar esse preço, não rola. Esses materiais vão ser cancelados. Eu estava com uma expectativa muito grande para comprar a nova série do Incrível Hulk, o Imortal Hulk, né? A fase Fresh Start, novo começo, que deve ser traduzido aqui no Brasil. Só que ao preço de R$ 44, não, meu amigo, ela tem até a versão importada. Talvez seja a oportunidade agora de você começar a migrar para os materiais importados. Se realmente isso se configurar, se estabelecer aqui no Brasil, essa média de preço para materiais capa cartão, que teria que ser um feijão com arroz básico, um preço desse, meus amigos, e eu fico bem temeroso também com a coleção Histórica Marvel e Lendas do Universo DC, que são publicações que têm um ótimo custo-benefício, preço de 21 e alguma coisa, R$ 24,90, né? Por 164 páginas, papel offset, capa cartonada, bem produzido, e é um material que realmente eu acho que vale a pena, traz grandes clássicos. Agora, se subir para R$ 44, você vai comprar coisas muito pontuais, se é que você vai comprar. Então, olha, eu realmente fico triste com essa posição da editora Panini Comics, quando você tem, por exemplo, a editora JBC, que mesmo diante da elevação de preços, tomou uma outra estratégia, né? Não passou tudo para o bolso do leitor. Aumentou, acho que em R$ 2 ali, alguns dos seus mangás, fez aquela publicação, fez várias publicações no sentido de temporada, lançando 2, 3 de uma vez, aí dá aquela folga para o leitor, criou uma loja física lá da própria editora JBC, que vai lançar materiais também de outras editoras, ou melhor, vai ter em estoque lá para exposição de outras editoras, além de cultura oriental, de uma forma geral, também estará à disposição da loja da editora JBC. Eu fiz uma entrevista com o Cassius, né, que é o editor, e ele fala um pouquinho sobre a loja. Então você percebe a forma que a editora JBC está lidando com essa crise, forma totalmente diferente do que a Panini está fazendo. Muita gente tem falado, e com razão, que falta uma editora que publique também Marvel e DC no Brasil para bater de frente com a editora Panini Comics. Você pega editoras como Pipoca e Nanquim, Mitos, Devir, Avek, Draco, Mino, Veneta, Intrínseca, entre outras aí, editoras. E galera, elas não têm uma
concorrência direta com a Panini Comics. São produtos voltados talvez até para um outro público de forma geral. Os produtos Marvel e DC são o mainstream, são o mais forte do mercado, e realmente uma falta de concorrência gera isso daí, preços estabelecidos lá em altos patamares que realmente vão comprometer a leitura dos colecionadores. Eu acho que muita gente vai começar a abandonar quadrinhos ou migrar para os importados ou até mesmo para as outras editoras, né, que estão lançando quadrinhos de muita qualidade. Eu fiz top 10 aí, a editora Panini entrou com um material que é Visão do Tom King, enquanto outras editoras dominaram o top 10. Falei também de quadrinhos nacionais, falei de mangás, também vou fazer um vídeo falando dos quadrinhos de forma geral, além de Marvel e DC, mas aí é vinculado mais à editora Panini Comics. Você vai falar, Fernando, mas tem a Salvat. Galera, a Salvat utiliza exatamente o editorial da Mitos, ou seja, eles têm aqui 4, 5 pessoas, na verdade, gerenciando uma produção terceirizada. Ela não tem nem como competir com a editora Panini Comics. Se você juntar Pipoca e Nanquim, Mitos, Devir, juntar as três, elas não conseguiriam concorrer com a Panini Comics caso detivessem os direitos aí de materiais Marvel ou DC. Elas não conseguiriam lançar essa quantidade, esse volume de gibis encadernados e mensais que a editora Panini lança aqui no Brasil. Então realmente a gente está de mãos atadas diante dessa situação. Muita gente tem me perguntado, Fernando, isso não fere os direitos do consumidor e tal? Galera, eu acho que dá sim para você questionar. Não é algo tão certeiro, pode ter uma interpretação diferente do juiz, porque a Panini pode alegar que houve um erro ali no estabelecimento daquele valor, que ela realmente, quando já lançou o produto, distribuiu ele, colocou um novo preço, porém tem uma interpretação que você pode fazer de que é um preço aumentado de forma não justificável, que tem uma previsão no CDC. Então é realmente algo bem questionável, né? Então eu realmente acho muito triste essa forma que a editora Panini Comics está lidando com esse reajuste. Eu acho que poderia sim fazer um reajuste, mas não nesse patamar. Temos aí o exemplo de outras editoras que são menores, que têm custos de produção maiores do que a editora Panini Comics, considerando tiragem, qualidade gráfica, direitos autorais pelos produtos, e que não estão colocando um aumento nesse patamar. Realmente é muito triste. De qualquer sorte, galera, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu não estou atacando a editora Panini Comics, não desejo o mal dela, pelo contrário, ela produz as publicações que eu gosto de acompanhar, então eu torço que esses materiais se mantenham firmes nas bancas, mas por esse preço, galera, realmente eu acho que vai ficar impossível. Eu acho que nós vamos ver aí muitos quadrinhos encadernados, capa cartonada, sendo cancelados e não tendo continuidade. Então é isso daí, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, um abraço para todos e fui!